Olá, gente boa de Deus, olha essa chuva, que maravilha! Eu estou passando aqui para gravar esse vídeo rapidinho. É o seguinte, a ex-deputada federal Manuela Dávila, ela se classificou recentemente numa postagem no Twitter como comunista e cristã. Após ela comentar ali uma reportagem sobre uma fala da cantora Elba Ramalho, né, no que diz respeito ao comunismo e à pandemia dessa peste chinesa aí. E ela escreveu o seguinte, abre aspas, no meu caso que sou comunista e cristã, devo me autodestruir em 5, 4, 3... Agora veja bem, em primeiro lugar, quem quer que tenha estudado o comunismo e o marxismo, sabe que o comunismo ele é nefasto e anticristão. Pois é, quando se fala em comunismo, o pessoal em geral pensa o seguinte, não, comunismo é uma ideologia que acredita na estatização dos meios de produção. Mas essa é uma definição simplista, amplamente difundida, classificada assim, né? Mas para quem estudou a fundo o que é o comunismo sabe que é uma definição analfabética. Ora, quem conhece um pouco de marxismo sabe que entre o discurso ideológico e a prática política existe uma tensão dialética, né? Nunca é uma aplicação direta, automática. Você pode estar pregando uma coisa, por exemplo, no seu discurso ideológico e fazer o contrário, não é verdade? O próprio Lenin, né, passou a vida pregando economia estatizante e quando ele subiu ao poder ele fomentou a economia de mercado. Então isso é óbvio, estatização dos meios de produção é só teoria, né? Mas o modus operandi, né, é outro, é destruição, é opressão, é o empobrecimento da população. Porque é exatamente isso que o comunismo é, meu irmão. É a distribuição igualitária da miséria entre todos, exceto, claro, os seus líderes. E a principal forma de comunismo, veja bem, que a história conheceu foi aquela concebida por Karl Marx. Marx foi talvez uma das mentes mais diabólicas que influenciou regimes políticos, né, assassinos na história da humanidade. A partir do momento em que você estuda quem foi Karl Marx, né, o que ele fez, os regimes que ele influenciou, é inegável perceber que Marx deixou como legado o maior mal da humanidade hoje, né? As ideias de Hitler, Stalin, Mussolini e vários outros de uma perversidade assim inominável que mataram milhares e milhares de pessoas fuziladas de fome foram influenciadas pelo marxismo. Hitler chega a afirmar que aprendeu muito com o marxismo, né? E que ele não pretendia se omitir a ele. Agora veja, e para que você tenha um pouco mais de conhecimento histórico sobre isso, eu vou deixar um card aqui, olha, para que você possa conferir. Vou deixar também esse link na descrição. Né? Assista esse documentário, a verdadeira história da União Soviética. Essa vai ser a maior aula de história que você já teve na sua vida, meu irmão. Assista esse documentário aqui no canal. Né? E se você reclamar dos dados, mande uma carta lá para Harvard, né, ou para Cambridge, né, as universidades mais renomadas do mundo responsáveis por esse documentário, porque os dados estão lá. São documentos atestados pelos maiores especialistas e historiadores mundiais, não sou eu que estou lhe dizendo. Mas voltando aqui à frase da Manuela, quando eu ouço uma declaração dessa, assim, eu sou cristã e comunista, isso para mim é um contrassenso sem tamanho. O próprio Martin Luther King, né, diz que o comunismo existe hoje porque o cristianismo ele não está sendo suficientemente cristão. Pois é. Então a minha hipótese é que ela não seja nem comunista nem cristã. Isso me cheira a oportunismo midiático mesmo, né? Porque essa coisa, meu irmão, de comunista de iPhone, que usa MacBook, que gosta muito de fazer viagens para Miami, Nova York, né? De comer num bom restaurante. O pessoal que é comunista, mas na verdade adora um capitalismozinho, né? Mas prega o contrário, né? Com toda a hipocrisia que anda aí em torno do capitalismo. Isso para mim é um papo furado, meu irmão. Então, a minha hipótese é que ela não seja nenhuma das duas coisas. Pois em relação ao comunismo, claramente, ela é dessas da esquerda caviar, não é? E com relação ao ser cristã, eu digo que é impossível ser cristão e comunista ao mesmo tempo, impossível. E eu digo isso com temor e tremor, meu irmão, com compaixão e angústia. Né? Deus sabe que não tem nenhum pingo de sentimento ruim em relação a Manuela. Pelo contrário, né?
todo o meu desejo em favor da Manuela Dávila é pelo bem. Então eu digo isso com certeza, pacificada aqui no meu coração, que não há como ser comunista e cristão ao mesmo tempo, não há. Pois ou se desconhece o que é ser comunista, ou então se desconhece o Evangelho de Jesus. Mas conciliar, né, uma coisa com a outra não é possível, né? Eu não estou aqui falando, veja bem, não estou aqui falando da fé dela, não é isso, porque isso é uma coisa muito particular, né? E o coração humano, ele é uma terra que só Deus conhece profundamente. A fé é uma questão pessoal de cada um, entre a pessoa e Jesus, e todo mundo vai prestar conta diante de Deus por ela. Então o que eu estou dizendo aqui é que comunismo e evangelho são coisas incompatíveis, contrapostas, inconciliáveis, antagônicas, tanto do ponto de vista doutrinal, do embasamento teórico, né, quanto também da prática. Além do mais, veja bem, eu tenho dificuldades em conceber a ideia do cristão que defende o aborto. Pois é, que é, na minha opinião, um homicídio de inocentes no ventre da mãe. E é o que ela defende aí publicamente. Eu tenho dificuldades de entender alguém que se classifica como cristão, mas que não condena ditaduras genocidas, né, como é o caso do comunismo, né? Eu acho difícil, meu irmão, compreender isso. Na minha opinião, qualquer cristão devoto, de alma, de coração, piedoso, né, dedicado às causas do Evangelho, aos ensinamentos de Cristo, não vai defender as causas da morte de modo algum. Não vai levantar a bandeira de um regime político genocida. Não dá para conciliar isso, sabe, na minha compreensão. Então, sinceramente, eu não sei se ela é comunista e cristã, não. Eu acho que não, né? E cristã, aqui o termo cristã, no sentido da prática cristã, tá? Porque esses comunistas hoje em dia, aqui no Ocidente, né, que gostam tanto de usufruir do capitalismo, daquilo que o capitalismo proporciona, mas o condena hipocritamente, é estranho, né? E cristão, que é abortista, que usa camisa assim com inscrição Jesus é gay, que é a favor da liberação de drogas, que diz que Jesus é assexuado, que defende um regime que persegue o cristianismo, a fé dela, porque o comunismo é contra a existência de religião no Estado. Isso não é ser cristão, isso é ser extremista de esquerda, a prática, entende? Então eu torço para que ela tenha mesmo um encontro verdadeiro e sincero com Deus, e que esse encontro com o Evangelho de Jesus remodele o seu entendimento e a sua vida. Que Deus haja dentro do coração dela, é o que eu desejo para ela, de verdade, para que ela abandone cada vez mais essa ideia de comunismo, e com toda a paz eu oro por ela. Trovão, chuva, comendo solto, fica com Deus, um beijo, tchau.